Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Estamos gravando neste momento a parte final do nosso tema, baseado sobre as testemunhas de Jeová. Nos perdoe aí a nossa imagem, meus queridos irmãos, um pouco deficiente. Temos algumas coisas desfocadas na nossa imagem, mas o nosso áudio acredito que vai ficar perfeitamente para os irmãos poderem terminar esse assunto relacionado às testemunhas de Jeová. Queridos, não esqueçam de nos dar aquele apoio, compartilhando, divulgando, deixando seu like positivo e comentando nossos vídeos, tá certo? Também acionando o sino da notificação para recebimento dos vídeos. Recentemente nós gravamos um vídeo com o nosso filhinho, mas não foi nem no intuito de buscar like, nada, irmãos, nem galgar nada pro canal. Já teve pessoas comentando no rodapé do vídeo, tem pessoas com a mente maldosa demais nos últimos dias, de forma alguma. O meu intuito seria mostrar para as pessoas que estão nos seguindo no canal Bíblia em Foco, confiando na nossa pessoa, a nossa família, para que os irmãos entendam que a nossa família tem tentado andar ao lado da nossa vida ministerial para glorificar o nome de Jesus. Esse foi o intuito do pastor Levi, simplesmente mostrando os meus filhos e a minha família para que os irmãos venham ter noção de que a gente deve pregar e viver aquilo que a gente prega, tá certo? Filhos abençoados, uma esposa abençoada, um lar abençoado, e na submissão e na vontade da palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar, meus irmãos, essa parte envolvendo os testemunhos de Jeová. Queria fazer um vídeo, mas não foi possível. Então, meus amados e queridos irmãos, quando vocês tiverem um estudo no canal Bíblia em Foco, que for postado em duas partes ou três, os irmãos procurem assistir as demais partes, porque senão fica incompleto. Eu percebo que muitos irmãos visitaram a primeira parte do estudo que eu ministrei sobre o futebol e a igreja, e a última parte, que era tão importante, que vai falar sobre a conclusão dos assuntos, os irmãos não visitam. Então tenha em mente de visitar. Agora, futuramente, nós vamos postar vídeos sobre outras seitas, e vai ter vídeos aí que vai ser impossível falar em uma ou em duas partes, vai ser 3 partes. Então vai ser muito importante os irmãos visitarem as 3 partes dos vídeos, até porque é melhor talvez em 3 partes um estudo do que em uma parte aí cansativa de 1h30, 2 horas, tá certo? Então vai ter vídeos que vai ser postado em 2, 3 partes. E outra coisa, meus queridos e amados irmãos e ouvintes, nós também, futuramente, a partir desse ano que vem, com certeza lá para o final do ano, nós vamos comprar um aparelho, uma câmera de uma imagem mais ampla para vocês, porque nós estamos com dificuldade com esse aparelho, mas no momento não podemos abrir mão de gastos para trocar o aparelho. Esses aparelhos eletrônicos têm se tornado muito caros. Então, os irmãos nos suportam, mas mesmo que eu tenha um bom aparelho, eu não pretendo fazer vídeos muito longos que ultrapasse 1 hora, mesmo que seja de estudo, porque senão fica bastante complicado para os irmãos ficarem presos a um vídeo dessa envergadura. E outra coisa também, não sou muito fã de live, não gosto muito de fazer live, e também não gosto de debates e conferência. Agora aí, irmãos, me ajude em oração. Andei gravando os primeiros vídeos sobre seita e já tem sectários, líderes, obreiros que trabalham nessas seitas chamando para conferência, para debates. Eu não quero de forma alguma entrar em debates intermináveis com alguém por causa de itens de seita, de forma alguma. Eu não quero entrar em conferência com ninguém, porque eu já conheço a palavra da verdade, estou consciente daquilo que Deus me chamou, e não fiz vídeo aqui para ficar debatendo, combatendo com sectário. Eles é que enlouquecem e querem combater, ir para a conferência para combater, para tentar desconstruir a sua imagem, o evangelho que você prega, porque isso é bem papel de seita. Quando eles ouvem, eles pescam no aquário, eles tiram as pessoas das outras igrejas, eles vão lá dentro, eles pregam, falam o que bem quer das demais igrejas, humilham as demais igrejas, porque segundo eles são a única igreja que vai para o céu, e eles mesmos entram em contradição, porque se todas as seitas, cada uma é a única igreja exclusiva de Deus, então eles mesmos estão entrando em contradição. Não é o nosso caso, nós pregamos o caminho, Cristo. Nós professamos, temos uma regra de profissão de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então não estamos aqui para dar palanque para algum sectário, ou ficar discutindo ou brigando. A minha ideia
Você não precisa nem visitar se não quiser o canal. A minha ideia não é debater com vocês, fazer conferência com vocês. A minha ideia é abrir os olhos dos crentes da nossa igreja para que vocês não venham os iludir e os ganhar com essa conversa fiada que toda seita tem. E todo sectário é briguento. Briguento, aringuento, mas faz um comentário que não interminar, que não acaba mais. E se a pessoa ficar ali com eles brigando, os irmãos aí no rodapé, eles se matam brigando, irmãos. Então não é meu papel. Meu papel aqui é simplesmente orientar a igreja de Deus, na nação e no mundo, os pentecostais, as pessoas que seguem aquilo que nós seguimos, mas jamais entrar em questões loucas, como diz Cristo, e debates intermináveis que para nada serve a não ser para corromper os ouvintes. Então, não terão palanque de forma alguma. Comigo não. Se quiser ter palanque com os demais, aí tenha. Comigo não. De forma alguma. Estou cônscio, conheço a palavra de Deus, não quero debater a palavra de Deus com aquilo que eu já sei que é certo e já sei quem está errado. Então não me tenha por orgulhoso, vamos chamar de orgulhoso, mas eu já sei para onde estou indo, sei o evangelho que eu abracei e sei para onde os demais estão indo pela palavra. Não é que eu seja o dono da razão ou sabichão, que a palavra é o mapa da vida eterna, é o guia, é a bússola. Então, eu sei para onde eu estou indo e não vou discutir com alguém que está caminhando um caminho errado, talvez porque abraçou consciente, porque às vezes era rebelde, às vezes era um desobediente à igreja congregava, não aceitava a doutrina, nem a palavra que os pastores ensinavam, e às vezes é porque foi enganado mesmo por esses líderes de seita, e às vezes a pessoa quer mesmo galgar e infiltrar aquele erro, errou e quer fazer com que os outros todos errem, e vão junto para o mesmo abismo. De forma alguma, não é o papel do irmão Levi. Eu gravei alguns vídeos aí na área de seitas e heresias, que é uma matéria ministrada sobre heresiologia, que é conhecida em qualquer faculdade teológica, e qualquer pessoa de sã consciência sabe o que essas seitas estão fazendo a nível mundial no Brasil, tá os registros em justiça, na PF, e doutrinas que eles criam de homens e acaba ferindo a própria família, as pessoas, a Constituição brasileira, e eles estão bravos, embravecidos. Não adianta ficarem alvorotados, embravecidos. Eu sabia que era vespeira, mas amém. Irmãos, vamos concluir então essa parte aqui, que nós ainda temos muito para frente para falar sobre seitas e heresias, tá certo? Vamos falar aqui na segunda parte sobre a doutrina dos testemunhos de Jeová. O que eles entendem como doutrina e ensino. As suas falsas doutrinas, os seus ensinos errôneos. Eu quero deixar aqui um adendo para os irmãos aqui na abertura do meu vídeo, que nós temos na família da minha esposa, nós temos gente dessa seita. A família está toda destruída, durante os 30 anos que eles estão lá dentro, e eles vão dizer que é porque não foi fiel. Não é porque não foi fiel, eu conheço milhares de pessoas escravas da seita, adeptas, sofrendo, destruída a vida, passando por tribulação, e não abrem mão daquilo lá porque foram um dia enganados e fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas. Bom, a esposa faz 20 anos que tentou viver um casamento de 10 anos de aparência dentro do lar, acabou o casamento. Casamento, você podia dizer, acaba em qualquer lugar, mas não acaba em qualquer lugar. O casamento de uma pessoa liberta por Deus, ele sabe como regar um casamento. Mas infelizmente lá as regras que eles colocam acabam destruindo a família. E ela, alcoólatra, bebe, uma profissional, bebe, fuma, e separada, e os filhos tudo uma destruição. E continua o pai e o filho agarrado no nome da torre de vigia, idolatrados. Pode afundar o barco, pode morrer tudo afogado, que eles não estão nem aí para aquilo que está acontecendo. Vira e mexe são disciplinados e cortados pelo ancião, porque eles querem dizer que são mais santos que os outros, mas acabam cometendo um monte de erros terríveis na sua vida diária. Bom, isso é só para vocês terem uma ideia. E eu acredito que vocês devem conhecer centenas de pessoas assim que vivem lá dentro de aparência. Como também tem dentro da própria igreja evangélica verdadeira pessoas que vivem de aparência, mas pessoas que vivem de aparência dentro da igreja, vivem de aparência porque quer, porque o evangelho é pregado todo dia. Agora essas pessoas são enganadas e levadas para esse lugar. Por exemplo, esse familiar nosso, a família do meu sogro é tudo católico, então são católicos de raiz. E aí a pessoa sai do catolicismo para o testemunho de Jeová, para qualquer outra seita dessa,
pagã e herética e acaba destruindo a vida e a família. É como se ele saísse de uma coisa que já está há muitos anos, séculos afundado, e ele entra num barco que vai naufragar mais fácil e mais ligeiro ainda do barco que ele estava. Quer dizer, é complicado. Ele não sai de uma embarcação que está afundando para um bote de salva-vida, uma coisa, um pequeno barco que vai lhe tirar para uma vida nova. Não. Ele sai de uma embarcação afundando e entra noutra que já está naufragando. É muito complicado essa situação, meus irmãos. Doutrinas dos testemunhos de Jeová. Devido suas doutrinas, as testemunhas de Jeová não são consideradas evangélicas. Para eles não há trindade. A trindade para eles não existe. Sim, porque se eles pregam Jeová, automaticamente tem que negar o Filho e o Espírito Santo. Tem que criar uma figura para o Filho e outra para o Espírito Santo. Refutação. Refutação pela Bíblia sobre a trindade. Os irmãos leiam isso em casa, irmãos. Pelo amor de Deus, não visite o vídeo e ficar sem ler, porque é importante vocês confrontar com a palavra, tá certo? O termo trindade não está na Bíblia, mas a ideia da trindade sim. O termo trindade apareceu no século II com Tertuliano. Eis aí porque que muitas pessoas contestam a doutrina da trindade, dizem que não é bíblico, porque foi Tertuliano o primeiro que falou. Claro que tinha que ser o Tertuliano, ele era um dos primeiros a conhecer a Bíblia e a ministrar seus estudos, então é óbvio que a trindade está dentro da Bíblia se você procurar sim com toda certeza. As três pessoas da trindade operam conjuntamente na criação. Gênesis 1 e 26 estavam na criação. Operam em Babel, Gênesis 11 e 7. Você vê que a linguagem ali desses versículos que eu estou passando é a trindade conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus em Mateus 3, 16 e 17, e na vinda do Espírito Santo em João 14, 16 e 17, e João 15 e 26, você vai ver perfeitamente a trindade não implícita, mas explícita na palavra de Deus, tá certo? Em nome das três pessoas, se realizaram o batismo em Mateus 28, 19, e a bênção apostólica também é dada à igreja em 2 Coríntios 13 e 13, tudo isso usando a terminologia trindade, entendeu? Porque Deus é uno e é trino, é uma unidade composta. Quem tem conhecimento bíblico entende perfeitamente e não fica questionando. Você sabe o que é uma unidade composta? Então você precisa estudar um pouco mais para você não refutar aquilo que é Bíblia. Agora, hoje em dia tem pessoas perturbadas de espírito que têm condições de refutar qualquer coisa, porque hoje nós estamos no tempo do fim, a mente das pessoas está atormentada, distorcida, e a pessoa não tem mais humildade e clareza do Espírito Santo para entender a verdade da palavra. O que nós mais temos hoje em dia são doutores, segundo as suas próprias concupiscências, para distorcer, combater a verdade da palavra de Deus. Então estamos no tempo do fim, irmãos, e é muito importante que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais. A doutrina de Jeová, das testemunhas de Jeová sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma influência invisível, um fluido para executar a vontade divina, uma influência de Deus e não uma pessoa. Bom, a refutação. Para mim, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele geme, ele fala, ele chora, ele se move, ele tem todos os atributos de uma pessoa, o Espírito Santo. Refutação daquilo que as testemunhas de Jeová falam, vamos refutar pela Bíblia. Espírito Santo realiza atos que mostram ser ele uma pessoa. Ele ensina em João 14, 26, ele guia o crente em Romanos 8, 14, ele intercede pelos crentes em Romanos 8, 27, e ele fala às pessoas em Atos 8, 29, e ele dirige as pessoas em Atos 10, 19 e 20. Tudo isso são atributos de uma pessoa. Não tem como nós não concordarmos que isso aqui são atributos verdadeiros de uma pessoa. Tá certo, meus irmãos? Quem tem sã consciência entende que isso aqui é uma pessoa em diálogo, fazendo algo, ou conversando com alguém, ou intercedendo por alguém. Jesus Cristo para os testemunhos de Jeová. Vamos aprender o que Jesus Cristo é para os testemunhos de Jeová. Não é como Jeová, mas a primeira de suas criaturas. Teve uma existência pré-humana, foi o arcanjo Miguel e nada mais. É do que o homem perfeito, assim como Adão antes do pecado. Jesus Cristo é um homem perfeito, assim como Adão era antes do pecado, antes de que a inocência fosse tirada da terra, tá certo? No dia em que Adão e Eva comeram do fruto e as coisas transtornaram, o jardim mudou em outro, de um paraíso para uma terra destruída e assolada. Então, Jesus Cristo era
simplesmente como Adão era antes da inocência ser tirada da terra. E Jesus Cristo não passa de um arcanjo Miguel, um grande guerreiro que vai defender a nação israelita. Me poupe, mas é muita heresia. Pregam que Jesus foi criado por Deus e sempre foi inferior a Jeová, recebendo natureza divina só após a morte. Toda a Bíblia está centrada em Jesus, desde os planos, desde da existência do homem, desde da figura do Deus Pai, da pessoa do Deus Pai trabalhando, já estava nos planos e nos projetos do Senhor, do Senhor Jesus aparecer para pelejar pela igreja, porque cada um deles tem uma atuação. Deus atuou num tempo, o Filho atua no outro e o Espírito Santo atua no outro. São 3 pessoas atuantes em tempos diferentes, sendo uma unidade composta. A Trindade com unidade composta, de 3 pessoas que atuam em tempos diferentes. O Pai criou, o Filho executou e o Espírito Santo consuma a obra. Então é muito fácil de entender a obra de Deus, mas para aqueles que são mente distorcida é difícil de entender. E ainda dizem que Jesus não é o autor da criação, mas Deus o criou e o tornou associado na sua obra. Com isso deixam claro em suas crenças que Jesus não é eterno, que Jesus é um ser criado. Negaram a eternidade de Jesus, são seita e sem sombra de dúvida. Quem nega o Filho, o que João diz sobre aqueles que negam o Filho? Ou aqueles que vêm antes do Filho falando ou pregando coisas que não são da Bíblia Sagrada e criando doutrinas e negando o Filho, negando a ressurreição, negando a pessoa do Espírito Santo, não passam de anticristos. Pessoas que estão pregando coisas que não têm base bíblica. Refutação para tudo isso, meus irmãos, vamos refutar sobre o que eles pensam de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Lucas 22:70, João 3:18, conferindo 9:35, capítulo 9, do 35 ao 37, e o capítulo 11, versículo 4 de João. Os apóstolos reconheceram-no como Deus, João 1:1 e o verso 14, Romanos 9, verso 5, Filipenses 2, verso 6 até o 11. Ainda refutando sobre o que eles pensam sobre Jesus. Por meio dele, tudo foi criado. Tudo está centrado na pessoa de Jesus. É por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito seria feito. Tá certo? Colossenses 1:16 e Hebreus 1:2. Vamos agora comentar o que as testemunhas de Jeová pensam sobre a ressurreição de Cristo. Bom, para os testemunhos de Jeová, Cristo não ressuscitou corporalmente, segundo Russell em seu livro. Ele diz o seguinte: Deus, abre aspas, Deus dispôs do corpo de Jesus exatamente como fez com o corpo de Moisés. Foi tirado do túmulo de modo sobrenatural, porque se tivesse ficado lá, teria sido um obstáculo para a fé dos discípulos. Continua Russell. Talvez foi dissolvido em gases ou preservado em algum lugar como memorial do amor de Deus. O corpo de Jesus dissolvido em gases como se fosse uma matéria qualquer. O corpo de Jesus era tão santo que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Jesus na carne, ele foi homem, mas quando ele morreu e ele foi ao túmulo, ao terceiro dia ele ressuscitou. Continua a história dele, não é que nem eles estão falando aqui o Russo, ele vai aparecendo para os discípulos e confirmando a sua ressurreição, e após 40 dias ele é ascendido aos céus com os discípulos, os galileus, o varão galileu, vendo ele subindo e ascendendo ao céu. E aí ele cita as palavras: vocês estão vendo, o anjo anuncia, vocês estão vendo esse Jesus que vocês estão vendo? Assim como vocês viram ele subir, também verão ele descer, porque ele vai descer de nuvem, e não num cavalo branco, como eles dizem para a batalha do Armagedon, como as igrejas entendem errado. Ele vai subir de nuvem, vai voltar de nuvem. Vocês entenderam, meus irmãos? Quando ele vem num cavalo branco, ele vem para a guerra, para a batalha do Armagedon. Jesus não vem de cavalo branco, Jesus vem de nuvem. Quem vem de cavalo branco falso com arco na mão, o primeiro selo de Apocalipse, é o anticristo, o falso Cristo. Jesus vem no final da 70ª semana com um cavalo branco para a grande batalha do Armagedon. Jesus, para arrebatar a igreja, ele desce de nuvem. Isto é Bíblia, isso não é falácia, tá certo? Rutherford escreveu: Jesus ressuscitou, mas somente em espírito.
Isso foi na ocasião em que ele apareceu aos discípulos, quando saiu da presença deles, dissolveu aquele corpo. O corpo de Jesus era uma matéria, dissolveu em gases, apareceu. É muito fácil entender uma coisa tão difícil para eles, é fácil entender. Agora, o que seria fácil de entender que a doutrina bíblica, aí eles não entendem. É tudo assim, seita tem que ser tudo sobrenatural, tem que ser tudo através de anjo, tudo através de arrebatamento de sentido, tudo através de revelações sobrenaturais. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o sobrenatural que estão pregando e ensinando por aí. Vamos refutar sobre o que a Testemunha de Jeová pensa da ressurreição? A ressurreição foi corporal e física. Mateus 28, do 5 até o 10, e Lucas 24, do 4 até o 7. Cristo provou isto em Lucas 24, do 36 ao 43, e no livro de João, do apóstolo João, no capítulo 20, versículo 27 até o versículo 29. Agora vamos ver o que as Testemunhas de Jeová pensam sobre o inferno. E vocês se aprofundem mais sobre isso, irmãos, em casa, para vocês não serem enganados. Mas o que eu quero saber disso? Você tem que saber todas as coisas que envolvem as seitas, o evangelho e o sectarismo de hoje em dia, para vocês não serem enganados. Outra coisa que eu pedi para vocês com muito carinho, eu postei primeiro 4 vídeos de introdução, uma introdutória, para vocês depois observar os vídeos sobre as seitas. Mas eu percebi que tem pessoas que esforçadas, for lá e ouvir os vídeos, mas eu percebi que tem muitas pessoas que entraram direto ouvindo os vídeos sobre seita, mas não olharam e não estudaram lá a entrada, a parte introdutória. Se vocês não entenderem, não olhar aquela parte introdutória, você não vai entender o que eu estou falando, só se já é uma pessoa que tem conhecimento de causa. Mas lá eu expliquei sobre a palavra religar, sobre a verdadeira religião, depois eu expliquei sobre a doutrina verdadeira e a falsa, depois eu expliquei para vocês como o cristão se preparar para enfrentar as falsas doutrinas, que seriam as doutrinas das seitas e as doutrinas falsas dentro da igreja, e depois eu ensinei sobre o que é uma seita e o que é uma heresia. Aí se você estudar esses vídeos lá e vocês montar aquelas palavras lá, vocês vão conseguir entender o vídeo aqui, vocês vão sair completamente abençoados, tá certo, irmãos? Então não perca de olhar, não é que eu queira like de vídeos, então eu nunca entrei no YouTube querendo like, eu continuo dizendo isso. Agora, se Deus quiser soprar o canal e o nome da gente, Deus é dono, já soprou uma vez sem YouTube, a nível de mundo, então ele pode soprar de novo. Então, eu não estou aqui para isso, irmão. Tem gente me criticando, para com isso. Tem pessoas aí mal educadas, chamando as pessoas espirituais que tentam lutar pelo bem da causa do mestre de boca mole, língua. Mas que ofensa, né? Por que estão tão nervosos? Por que ofensa? Porque a apelação, apelar para briga, para discórdia, não traz testemunho de verdadeiro cristão de forma alguma. O cristão, até no se expressar, ele é sábio, tem uma palavra temperada, como diz a Bíblia, um homem idôneo, sábio. Não estamos aqui para brigar com ninguém, para se retalhar de forma alguma. Então não me venha com esses comentários pejorativos, humilhando a minha pessoa. Eu não sou um santo, não tenho aureola na cabeça, nada. Eu não sou o homem, o melhor homem da igreja, não sou os perfeitos, mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho caminhado e tentado ser fiel ao meu Deus. Então não adianta querer ficar me humilhando, falando mal de pessoa, com defeito como homem eu sou um homem, não estou em corpo glorificado, mas eu acredito que ninguém vai conseguir desabonar a minha conduta. Alguém pode até me acusar em algumas coisas simples, aí de eu ter trocado uma vez de ministério por um sentimento ministerial meu. Agora outras coisas, irmão, fica à vontade. Agora sou um pecador, é claro que eu sou um pecador, não vai esperar em mim um santo. Eu nunca entrei no YouTube dizendo que sou santo. Eu nunca vim dar carteiraça dizendo que sou melhor que ninguém. Então, se um dia você saber que o irmão Levi é um homem falho, não vá se escandalizar, tá certo? Porque eu não me apresento como um santo. Eu não me apresento como um crentão, santificado com uma aureola na cabeça, não estou aqui também me apresentando como o melhor, não, eu sempre cheguei aqui com humildade e falando a verdade. Eu nunca cheguei aqui querendo dizer que eu sou alguém, mais que alguém, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não estou sujeito a falha, não, de forma alguma. Quem acompanha o meu canal desde o começo sabe que eu cheguei aqui com a maior humildade e simplicidade da palavra de Deus. Então, fica à vontade, né? Minha vida é isso aí que vocês têm visto. Uma hora eu vou gravar um vídeo, ou 2 ou 3, contando um pouco mais sobre a minha história ministerial, minha carreira ministerial. Não tem muita coisa, irmãos, porque eu nunca inventei nada.
Vocês me fazem rir, porque o que vocês estão esperando de mim? Eu não tenho muita coisa, eu nunca fiz nada sobrenatural, nunca desenterrei cruz, eu nunca fui arrebatado, eu nunca viajei para o céu e para o inferno, uma vez atrás da outra, eu nunca tive visões extraordinárias, sobrenaturais, eu tive visões que Deus mostrou normal da obra, conselhos. Eu sempre entreguei profecias com ordem, com decência, as revelações da mesma forma. Eu sempre fui um defensor da ordem e respeito na igreja. Então não tem muito que, agora, se eu fosse um camarada que tivesse escandalizado a nível de mundo, daí vocês iam ter muito que falar sobre a minha pessoa. Então não espere muito de mim. O único que você pode esperar de mim é a palavra de Deus pregada com muita força e muita graça no conhecimento. Só isso. O resto, eu não sou um homem extraordinário. Eu não sou temido por nada. Eu não me apresento como nada. Eu sou um simples servo de Deus. É isso que você tem que esperar de mim. Tá certo? Então não se apegue em mim de forma alguma, porque eu não sou nada. Eu sou um simples servo de Deus. Se apegue em Cristo e siga a palavra de Deus. Bom, o que eles pensam sobre o inferno, testemunho de Jeová? O inferno é a morte física ou a sepultura onde não há sofrimento. Morreu, acabou, está ali o inferno para você. Misericórdia. Vamos refutar? Inferno, lugar de castigo eterno. Marcos 9, 42 a 48. A palavra grega para atormentar é basanizo. Em Apocalipse 20, 10, onde aparece no Novo Testamento, fala de dor e sofrimento conscientes. Inclusive, conscientes, estarão conscientes da sua eternidade sem Deus. Apocalipse 9, versículo 5 e Apocalipse 12 e versículo 2, para conferir e refutar a doutrina perversa dos testemunhos de Jeová, mais conhecido como TJ a nível mundial, a nível de Brasil. A alma é morta. Outra doutrina deles, vamos lá? Quem não aceitar a salvação nessa vida ou no milênio será totalmente destruído, morrendo, sofrerá tormentos de extinção, após esse período será para sempre morta. Tem que acreditar no milênio e na doutrina deles, aí a alma vai estar viva. Agora, caso contrário, a alma é morta. Né? Quem não aceitar a salvação nesta vida ou no milênio será totalmente destruído, morrendo, sofrerá tormentos de extinção, após esse período será para sempre morta. Não tem eternidade, só um milênio. Paz na terra e isso e acabou, tá certo? Para eles, após a morte, simplesmente o homem deixa de existir. Isso é para um estado de total inconsciência e inatividade. Vocês entenderam, irmãos? Que coisa terrível? Vamos ler de novo para vocês gravar? Para eles, após a morte, simplesmente o homem deixa de existir. Isto é, passa para um estado de total inconsciência e inatividade. Às vezes eu repito, irmãos, e pessoas não entendem. Esse dia um inscrito disse: meu irmão, é muito repetitivo. Que você não entender, você não entende de estudo sistemático, você não entende. Quando eu repito, recapitulo, é porque eu recapitulando eu volto e as pessoas que vão estar ouvindo vão conseguir gravar com mais veemência aquilo que está sendo falado. O homem possui alma, mas é uma alma como os animais, ou seja, o homem morre como um ser irracional. Mas que doutrina distorcida, fajuta essa aqui. Quer dizer, comparando o ser humano com um animal que não tem alma e que não vai prestar conta de si, que é um bicho, um ser irracional. Né? O homem é racional, o homem é formado em raciocínio. Como pode uma coisa dessa natureza? Outra coisa, prossegue eles sobre a alma é morta. Vamos estudar essa doutrina, o que eles pensam. O espírito é o fôlego e a respiração que se extingue na hora da morte. O espírito é o fôlego e a respiração. Se extinguiu a respiração, parou de respirar aqui, ó. Acabou o vento, o fôlego na sua narina. Acabou. Vamos refutar. Refutação. A alma e o corpo são distintos. Mateus 10, 28. Alma, corpo e espírito. São três assuntos diferentes um do outro. O corpo, a matéria, a alma e o espírito. O espírito que move essa carcaça e a alma é a sede das intenções, dos pensamentos, da sabedoria. Como pode umas coisas dessa natureza? Refutação.
Mateus 10, 28, 1 Tessalonicenses 5, 23. Para eles, refutando, vamos refutar a doutrina deles, a alma e o corpo se separam quando o homem morre. Gênesis 35, 18, Salmo 146 e 4 e Eclesiastes 12 e 7. Meu Deus, irmãos, ficou longo demais. Doutrina da salvação. O sacrifício de Cristo não nos proporciona a salvação. Ela vem pelas obras. Por exemplo, assistir às reuniões, vender os livros da seita, ainda existirá os livros no milênio, tá certo? Refutação. O sacrifício de Cristo pagou de uma vez por todos os nossos pecados. Isaías 53, do 4 ao 6 e o versículo 11. 1 Pedro 2 e 24. A salvação não é pelas obras humanas. Atos 16, do 29 ao 31 e Efésios 2, do 8 até o 9. Não terá arrependimento e salvação após a morte. Lucas 16, do 22 ao 31 e Hebreus 9 e 27. Vamos ver o que eles pensam sobre a vinda de Cristo. As duas datas mais significativas e os mais importantes eventos na sua escatologia são, na escatologia dos Testemunhos de Jeová, 1914, fim dos 2520 anos do reinado de Satanás, aspas, o tempo dos gentios, fecha aspas, iniciado em 604 a.C., ao terminar a teocracia de Israel. Volta invisível de Cristo, sendo entronizado como rei no ar superior, derrubando Satanás para a terra. Evidência. Primeira Guerra Mundial, o que iniciou a grande tribulação para as outras ovelhas, entre aspas. 1918, vinda de Cristo para os 144 mil, ressuscitando muitos deles mortos na ocasião. 124 mil, mais ou menos, em corpos de espírito e constituído com eles a congregação celestial, entre aspas. Não sei se vai dar tempo de nós terminar, mas vamos falar sobre a Batalha do Armagedon, marcada para 1914, 1975. Entre outras datas, foi adiada até concluírem sua missão. Cristo com seu exército lutariam contra Satanás e a sua organização, libertando os fiéis e mandando os infiéis que, segundo dizem, os que não pertencem à sociedade do novo mundo. Para escapar dos horrores da batalha, é preciso ser testemunho de Jeová, pregar as boas novas do reino e vender os livros e revistas da seita. O que eles pensam sobre o juízo final? Será o fim para o diabo e seus seguidores. Aos fiéis será apenas a última prova. A eternidade, o que eles pensam? Será a recompensa dos salvos, os sobreviventes do Armagedon. Haverá duas classes de salvo. A primeira classe, os 144 mil, o pequeno rebanho, que viverão no céu e reinarão com Cristo, eternamente emancipados de alimentos. A segunda classe, as outras ovelhas,